Olá a todos, meu nome é Paula Félix Pessoa, eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade do Programa de Residência Médica da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Hoje meu tema de aula vai ser sobre doença arterial periférica, né, doença arterial obstrutiva periférica na atenção primária à saúde, a chamada DAOP. O que é a DAOP, né? A DAOP é uma condição caracterizada pela obstrução progressiva das artérias. E aí, quando falamos de DAOP, né, da doença arterial obstrutiva periférica, nós estamos falando principalmente das artérias periféricas dos membros inferiores. E a maior causa dessa obstrução vai ser geralmente aterosclerose. Nós vamos ver durante a aula que terá outros motivos, né, outras etiologias dessa obstrução. Mas as ateroscleroses são as principais causas de ocorrência, né, da etiologia da doença arterial periférica. Quando nós vamos falar de atenção primária, é muito importante falarmos dos fatores de risco, porque é neles que nós vamos trabalhar. Quando a gente fala dos fatores de riscos da DAOP, a gente vê praticamente os pacientes que estão frequentando a unidade básica de saúde. Então, o tabagismo, ele é o principal fator relacionado ao fator de risco da DAOP. Ele é o principal fator de risco relacionado à etiologia da DAOP, né? Depois do tabagismo, nós temos a diabetes, hipertensão arterial, a dislipidemia, também como um importante fator de risco e fator causal, idade maior que 60 anos, pacientes com doença renal crônica e pacientes sedentários. Quando nós temos uma junção desses fatores, nós temos ainda uma maior chance de surgimento da doença arterial obstrutiva periférica. E sabemos que na atenção primária, muitos desses pacientes comparecem às consultas com uma junção desses fatores de risco. Então, é neles que nós devemos trabalhar para prevenção, quando falamos de atenção primária. Na epidemiologia, nós vamos ter a frequência, principalmente em pacientes acima dos 60 e 70 anos. Vemos que é uma doença menos frequente, com uma incidência menor que 2% nas pessoas abaixo dos 50 anos, e mais que 5% a partir dos 70 anos de idade. Achados nos exames de imagem, geralmente, mostram uma incidência de 3 vezes mais frequente comparada ao exame físico, porque geralmente o paciente pode ser assintomático no início da doença ou quando ele tem já uma circulação colateral bem definida. Então, os achados do exame de imagem geralmente podem mostrar 3 vezes mais frequência de doença do que comparada a um exame clínico, tá? É uma doença que é mais frequente em homens do que mulheres. Nas mulheres, geralmente, além da incidência ser maior nos homens, as mulheres geralmente vão apresentar os sintomas 10 anos mais tarde. E sua incidência na população em geral é de 500 casos em 1 milhão de habitantes. A etiopatogenia. A etiopatogenia, como eu disse, principalmente é a aterosclerose, né? Então, a plaquinha de gordura, a aterosclerose, é o substrato etiopatogênico em mais de 95% dos casos dessas arteriopatias periféricas. Não só das periféricas, nós sabemos que também de outras arteriopatias, a aterosclerose é uma das grandes etiologias, né? Nós temos que lembrar, geralmente quando a gente pensa em DAOP, a gente pensa num local definido, né? Então a gente vai pensar numa arteriopatia do membro inferior, das artérias e arteríolas periféricas. Mas nós temos que imaginar, temos que ter essa sensação, esse feeling de que quando que o paciente ele já apresenta uma DAOP, provavelmente ele já tem um acometimento sistêmico de outras artérias, que não só a dos membros inferiores periféricos. Então, a gente tem que, para a gente saber o prognóstico desse paciente a médio e a longo prazo, também seria importante depois um rastreio ou um diagnóstico das associações também de aterosclerose ou de obstrução arterial ou de outra causa com os outros sítios, como sítios coronários, renais, cerebral e etc. Então, é uma doença polifocal. Se o paciente ele tem uma aterosclerose ou ele tem uma obstrução do membro inferior, provavelmente ele tem um acometimento de algum outro sítio, porque é uma doença polifocal. Então, ela é multifatorial e está associada com diversos outros
fatores causais ou diversos outros locais também que a gente precisa investigar. Continuando na etiopatogenia, novamente eu volto sobre a aterosclerose, né? Então, a aterosclerose é mais de 95% dos casos. Ela leva à redução do fluxo sanguíneo, causando uma isquemia muscular. Especialmente essa isquemia muscular, ela vai aparecer durante o esforço. Essa isquemia que aparece durante o esforço causa um dos sinais e sintomas mais característicos da DAOP, que nós vamos falar mais à frente, que é a claudicação intermitente, né? Então, essa redução do fluxo sanguíneo arterial, ela vai levar a uma privação do oxigênio, que vai aparecer principalmente quando o paciente está fazendo um esforço físico, está fazendo uma movimentação em que esse músculo vai demandar mais oxigênio e ele não vai ter, porque tem uma obstrução sanguínea ali. O fluxo sanguíneo está reduzido, então o oxigênio não consegue chegar de forma suficiente. E aí é quando o paciente ele começa a ter o sintoma da claudicação intermitente. Essa claudicação, essa dor, né, geralmente é uma dor descrita na panturrilha, ela vai piorar com o esforço físico e vai melhorar o repouso. Isso é causado praticamente pela essa redução do fluxo sanguíneo, causando essa isquemia muscular. O oxigênio não vai conseguir chegar ali da maneira correta por causa dessa obstrução. Além da etiopatogenia pela aterosclerose, nós podemos ter a etiopatogenia de obstrução de uma artéria nativa, então uma artéria maior, né, que supre esse leito vascular, esse leito arterial e está obstruída. A gente pode ter tromboses in situ, tromboses locais, tromboses por estados de hipercoagulabilidade e não só por aterosclerose. Nós podemos ter em casos mais raros, como arterites, que são doenças inflamatórias arteriais, algumas autoimunes, outras causadas por outras etiologias. Também são possíveis etiopatogenias para a DAOP menos comum do que a aterosclerose, mas possíveis. Tromboses e aneurismas, e outras causas também raras, mas que podem ocorrer, encarceramentos arteriais. Então, uma obstrução, um encarceramento de outra artéria nativa, que causa uma redução do fluxo sanguíneo, principalmente para a periferia. Quais são, principalmente, os sinais e sintomas que esse paciente vai ter? Então, como eu já disse, a claudicação intermitente, né? Então, essa dor, geralmente caracterizada por uma dor aguda no membro inferior, preferencialmente, especialmente na panturrilha, que ocorre ao movimento, ao esforço físico. A dor em repouso, ela aqui já é caracterizada já de sintomas mais graves da doença arterial periférica obstrutiva, né? Então, a dor em repouso já é um sinal e sintoma de uma DAOP mais avançada. Feridas, geralmente úlceras de característica arteriais, que são aquelas úlceras mais dolorosas. As extremidades mais frias, devido a uma privação de fluxo sanguíneo para as extremidades. Muito característico, dormências e parestesias, né? Então, o paciente, ele refere que está sentindo o membro dormente, ou ele refere que está sentindo um formigamento, ou uma perda de sensibilidade, né? Ali naquele membro inferior, na extremidade. A dor que inicia a distância, né? Que é a claudicação intermitente. Em casos também mais avançados, pode ocorrer o comprometimento neurológico daquele membro, então pode ter uma perda de força motora, pode ter uma rigidez muscular. Então, o principal sinal e sintoma é a claudicação intermitente. Depois, quando vai evoluindo com outros sinais, né? Então, as dormências e as parestesias, em casos um pouquinho mais avançados, com pouco cuidado, feridas podem ser abertas, as extremidades frias, e vai evoluindo de acordo com o não diagnóstico ou progressão da doença. E aí eu coloquei duas diferenciações: os sinais e sintomas sugestivos de claudicação intermitente e os sinais e sintomas já sugestivos de uma isquemia crítica. Retornando, sinais e sintomas sugestivos de claudicação intermitente. Então, são dores e sensações desagradáveis. O paciente, ele fala que é uma dor estranha, que começa do nada, quando ele anda um pouco, e às vezes ele precisa parar do movimento para melhorar.
O paciente ele pode referir para a gente um cansaço nas pernas, a perna mais rígida, principalmente às vezes o músculo da panturrilha, paciente que queixa-se de cãibras com frequências ou cãibras ao deambular. A gente pode perceber diferença de temperatura, né, na perna ou na região glútea, quando essa obstrução pode ser mais alta. E essa dor que durante o movimento físico piora e que reduz ao repouso, que é nada mais, nada menos do que a claudicação intermitente. Então, esses são os sinais sugestivos de claudicação intermitente. Já os sinais sugestivos de uma isquemia mais crítica é uma dor em repouso ou uma dor noturna. Então, quando o paciente esfria, né, o corpo, ele fala que essa dor piora. Essa dor da isquemia mais crítica é uma dor que está localizada principalmente na parte anterior e nos dedos dos pés, ou seja, mais extremidade, onde o fluxo sanguíneo está mais comprometido de chegada. Essa dor, ela diminui à medida que o membro do paciente está em proclive. Então, quando o paciente coloca o membro para baixo, ou quando ele deixa o membro pendente, né, ele pendura o membro afetado, essa dor melhora, porque a gente consegue melhorar um pouco o fluxo sanguíneo. O paciente com DAOP, ele tem uma piora da dor com o membro elevado. Nós também podemos ver em casos de isquemia críticas alterações, né, dos fâneros, alterações da pele e dos fâneros, né, das unhas, dos pelos. Então, nós temos uma rarefação dos pelos ou até ausência de pelos. Nós temos alterações ungueais, nos leitos ungueais. Nós podemos ter feridas arteriais, úlceras arteriais. Então, esse é um paciente que, em estado mais crítico, ele vai ter alterações de peles, fâneros, devido à diminuição desse crítica desse fluxo sanguíneo. E para nós, no diagnóstico na atenção primária, a gente sabe que a DAOP ela é uma doença que a gente, em alguns casos, principalmente nos casos já mais graves, nós vamos ter que referenciar esses pacientes. Mas a porta de entrada é a atenção primária. Então, nós precisamos de uma boa história clínica, nós precisamos ser capazes de realizar um bom exame físico, e precisamos também, algumas vezes, de exames complementares, laboratoriais ou de imagem. E quem tiver disponível, né, realizar o índice tornozelo braquial, que é o ITB, que nessa questão da DAOP é de grande importância diagnóstica. Então, uma boa anamnese, né? Nós temos que destrinchar a descrição e a duração dessa dor e desse sintoma, né? Então, quando ela inicia, quanto tempo ela demora para ir embora, quantos metros eu caminho para ela começar a aparecer, a localização dos sintomas, a intensidade que esse sintoma, que essa dor aparece, que essa parestesia, esse formigamento ocorre, quais são as mudanças que ocorrem, se ocorre de acordo com meses, com dias, se piora com mudança de temperatura, né? Temperatura mais quente, temperatura mais fria, como que fica? Se ela está relacionada com atividade física, deambulação, movimento, se ela está relacionada com posição do paciente, isso é bem importante. Nós temos que também saber os antecedentes pessoais do paciente, aqui eu coloquei só antecedentes de revascularização, mas sabemos que antecedentes de hipertensão, diabetes, tabagismo, como eu já disse, que é o principal fator causal, antecedentes familiares, é muito importante também, para fazer um diagnóstico ou fazer uma hipótese diagnóstica mais focada. Se o paciente tem algum diagnóstico, alguma suspeita de aneurisma de aorta, que vai dificultar esse fluxo sanguíneo para os membros inferiores, ou se há a presença daquelas etiologias menos comuns, mas também causais, que são as doenças cardíacas, cerebrais e renais. E assim, se o paciente ele já teve uma aterosclerose ou tem uma aterosclerose cardíaca, carótida, cerebral, renal, a gente tem que imaginar que esse paciente ele pode ter um comprometimento periférico também relacionado. Depois da anamnese, a gente vai para o exame físico. Então, no exame físico, a gente vai avaliar os pulsos, nós vamos fazer a inspeção da pele, vamos ver a temperatura, coloração do membro. Então, junto com a história clínica, nós vamos avaliar o exame físico.
Note que durante o exame físico das pernas, a gente precisa sempre comparar um membro com o outro, né? Então, eu tinha um paciente que estava com uma doença arterial obstrutiva periférica no membro inferior direito, que inclusive evoluiu para uma revascularização poplítea direita, e a diferença de pulso, de coloração de temperatura de um membro para o outro era muito importante. Então, isso já fez, no momento, eu pensar na doença arterial obstrutiva periférica. E a história clínica é bem interessante. O paciente ele fala que quando ele estava deambulando, ele sentiu uma dor muito forte na panturrilha direita. Junta essa história clínica, paciente tabagista, diabético, estava tentando controlar o diabetes, mas teve anos de diabetes descompensado, hipertenso. Na hora que ele me veio com essa história, que estava deambulando, sentiu uma dor forte no membro inferior direito, na panturrilha, aguda, que fez ele parar. Teve que ficar em repouso para melhorar essa dor, voltou para casa e depois veio buscar atendimento médico, a gente tem que pensar numa DAOP, e nesse caso, uma DAOP ainda grave, né? A gente tem que fazer a medição da pressão arterial. Nós temos que avaliar os sinais, se esse paciente tem sinal de isquemia aguda desse membro e qual membro. Então, os sinais de isquemia aguda arterial, ele vai ter uma ausência de pulsação das artérias tibiais posteriores, anterior, pediosa e artéria femoral. Algumas vezes, se essa obstrução está um pouco mais alta, pode até a gente ouvir um sopro da artéria femoral. Nós podemos avaliar uma baixa temperatura da pele, né, do pé, em palpação com a parte dorsal da mão, pode ter palidez da perna, cianose também das extremidades, de dedos e pés, dos dedos dos pés. O exame físico neurológico. Então, em alguns casos, a gente já vai ter distúrbios sensoriais, frequentemente nesses espaços interdigitais, na região do dorso do pé. E esse paciente, ele pode, além de referir desses distúrbios sensoriais, aí temos as parestesias e os formigamentos, o paciente ele já pode ter uma redução da força motora, ele já pode ter uma redução da força desse músculo do pé, tá? Por comprometimento vascular, arterial. Nós temos, como eu disse, os distúrbios tróficos. Então, no exame físico na atenção primária, nós avaliamos isso e com frequência. Então, as feridas nos dedos do pé, feridas de tornozelo, redução na quantidade dos pelos, anormalidades das unhas, tudo isso devido a uma obstrução ou, né, uma redução do fluxo sanguíneo. E aqui eu falei sobre o índice tornozelo-braquial, que é um exame complementar muito importante quando nós temos uma suspeita de doença arterial obstrutiva periférica crônica, né? Então, nós temos que determinar esse índice tornozelo-braquial com a ajuda de um dispositivo, como o Doppler portátil. Então, a gente sabe que não é a realidade de muitas unidades, né, básicas de saúde do Brasil, mas o índice tornozelo-braquial, quem tiver um Doppler portátil, pode ser um exame muito útil para determinar, para afastar ou para realmente diagnosticar a DAOP. Como que é realizado o ITB? A gente vai fazer a divisão da pressão arterial mais alta da artéria tibial posterior ou da artéria pediosa do tornozelo, dividido pela pressão arterial mais alta da artéria braquial. Então, a gente vai fazer essa divisão da pressão arterial da artéria tibial posterior ou da artéria pediosa, dividido pela pressão arterial mais alta, determinada, né, da artéria braquial dos braços. Tendo essa divisão, nós vamos ver qual que é o sinal de anormalidade. O ITB normal, índice tornozelo braquial normal, geralmente é maior que 1. Um paciente com claudicação, geralmente o ITB, ele vai estar entre 0,4 e 0,8. Paciente com dor em repouso, geralmente ele já vai ter um ITB menor que meio. Então, ele tem um ITB aí entre 0,2 e 0,4. Paciente que já tem alterações tróficas de pele, que já tem úlceras, feridas, gangrenas, pode ter um ITB entre 0,1 e 0,4. E uma isquemia aguda inaudível é um índice tornozelo-braquial menor que 0,1. Geralmente, pacientes com índice tornozelo-braquial menor que meio, menor ou igual a meio, já devem ser referenciados à atenção secundária e ao especialista, ao vascular.
A gente não consegue acompanhar sozinho esse paciente na atenção primária, que provavelmente ele vai precisar de mais exames complementares e algumas vezes já algum procedimento cirúrgico ou mais invasivo. Quando nós falamos da doença arterial obstrutiva periférica, nós também falamos de duas classificações. Nós falamos da classificação de Fontaine e da classificação de Rutherford. Então, exames e classificações importantes. Índice tornozelo braquial, que é um exame que dá para a gente fazer na atenção primária se a gente tiver um Doppler portátil. A classificação de Fontaine e de Rutherford a gente consegue tirar mais ou menos com uma história clínica. A classificação de Fontaine, ela é dividida geralmente em 4 estágios, só que no estádio 2, ela é dividida entre 1A, 2B e 2C, que aqui eu acho que eu acabei colocando errado. No estádio 1, o paciente é assintomático. No estádio 2, tá certo? No estádio 2, o paciente ele tem uma claudicação intermitente. O 2A vai ter uma claudicação intermitente com uma distância superior a 100 metros. Então, o paciente fala, eu vou sentir uma dor na panturrilha, ou eu tenho que parar o meu movimento, eu tenho que parar para repousar, porque eu sinto dor na perna, quando eu ando X distância, que é mais que 100 metros. Uma claudicação intermitente que ocorre, o paciente fala que em menos de 100 metros ele já precisa parar para repousar, ou porque ele já sente dor, geralmente é um Fontaine 2B. O estadio Fontaine de 3 já é um paciente com dor em repouso. E o estadio 4 de Fontaine, o paciente provavelmente ele tem já uma lesão, ele tem uma dor em repouso e tem uma lesão trófica devido a essa obstrução. Essa lesão trófica pode ser uma úlcera ou uma gangrena. A classificação de Rutherford. Um minutinho. A classificação de Rutherford é parecida, só que ela vai até 6 estadios. No estádio 0, o paciente é assintomático. No estádio 1, a gente já é meio inespecífico, né? Então, o paciente ele tem uma claudicação leve. No estádio 2, ele tem uma claudicação moderada. No estádio 3, ele já tem uma claudicação considerada grave. No estádio 4, ele tem uma dor em repouso. No estádio 5, ele tem úlcera isquêmica. E já no estádio 6, ele já tem estado de gangrena. Os diagnósticos complementares. Esses são os diagnósticos de imagem, né? Então, geralmente, a gente consegue ver facilmente com ultrassom Doppler dos membros inferiores. E, em alguns casos, ou serviços mais específicos, nós podemos recorrer a uma angiorressonância ou uma angiotomografia. Lembrar também sobre a importância dos exames de perfil lipídico, função renal, exames cardíacos, se a gente acha que a etiopatogenia pode estar ligada a uma arritmia ou uma IC. Então, esses são os diagnósticos complementares, né, etiológicos mesmo, do sítio da causa da etiologia. Só que a gente pode fazer outros exames complementares para também descartar fatores causais. E aí, qual que é o tratamento na atividade física? Eu falo na atenção primária. Aí eu falo que esse tratamento da atenção primária, ele é muito importante, porque aqui nós estamos trabalhando na prevenção em saúde, né? Quando o paciente ele já está com uma doença arterial obstrutiva periférica já avançada, esse paciente ele vai ter que ser referenciado e muitas vezes ele vai ter que passar por procedimentos cirúrgicos, né? Ou se a gente conseguir trabalhar nesse fator de risco, conseguir atuar nesse fator de risco evitando a evolução, aí é mais importante para o paciente, né? Então, a gente tem que incentivar práticas de atividade física, perda de peso, cessação do tabagismo, que é muito importante por ser um dos principais fatores de aterosclerose, evitar o consumo de comidas gordurosas, controle da dislipidemia, né, controle do colesterol, controle do perfil glicêmico, controle da pressão arterial, remédios para circulação arterial, isso ser necessário e ser indicado, né? A gente sabe que não é a maioria. O tratamento clínico, quando o paciente já está com uma DAOP, né? A gente pode deixar esse paciente mais em repouso, em proclive, então deixar esse membro mais pendente para melhorar
o fluxo sanguíneo. A gente tem que fazer o enfaixamento frouxo, a gente precisa deixar esse membro aquecido e não pode deixar esse membro comprimido. Então, a gente faz esse enfaixamento frouxo desse membro. Esse membro precisa ficar mais aquecido, mas sem estar comprimido ou sem estar em altas temperaturas. Não devemos colocar bolsas quentes ou similares, compressas mornas, né? Só fazer esse enfaixamento frouxo já é um manejo clínico. Não devemos utilizar meias elásticas nesses pacientes, nós não devemos fazer uma compressão nesse membro. Tratar doenças desencadeantes ou as doenças de base. Eu deixei como exemplo a IC, arritmias, paciente em choque, o paciente teve um infarto agudo do miocárdio, o paciente está com aneurisma de aorta, o paciente está com uma obstrução de artéria ilíaca e etc. Nós temos que tratar a doença desencadeante, né? Se for uma aterosclerose, nós vamos dar estatina, se for uma placa pequena, ou se for uma placa que já tem uma obstrução maior que 70%, enfim, ou o índice tornozelobraquial comprometido, nós vamos encaminhar esse paciente para o procedimento cirúrgico. Qual que vai ser a decisão, então, do nosso tratamento? E aí eu estou falando de atenção primária à saúde. O que vai implicar a minha decisão terapêutica? Na gravidade da isquemia. Então, a gente aí, na atenção primária, a gente pode lançar mão do índice tornozelobraquial. Se não tiver, nós vamos mais pelo exame clínico, a anamnese e exame clínico desse paciente. Se a gente acha que tem uma isquemia leve a moderada, a gente pode tentar um tratamento clínico conservador. Se achar que já tem uma isquemia grave, nós temos que encaminhar esse paciente para revascularização, seja aberta, seja endovascular. Em casos muito críticos com gangrena, o paciente ele vai evoluir para amputação. Tratamento medicamentoso e clínico. Quando que a gente vai conseguir manter esse paciente com a gente? Quando que a gente vai deixar esse paciente na atenção primária? Quando esse paciente tiver uma ausência do déficit neurológico, sensitivo motor, quando a isquemia desse paciente, desse membro for leve, e quando esse paciente for suscetível e pode ter uma melhora com os fármacos. Os fármacos vasodilatadores, aqui as referências são controversas. Eles falam que pode ser usado, mas é controverso a melhora e a resolução do quadro. O que nós temos na rede de atenção primária à saúde aqui no nosso município? O cilostazol. Então, o cilostazol ele pode ser usado como um vasodilatador periférico, em alguns casos, o paciente com doença arterial obstrutiva periférica, mas ele não é o tratamento único. Geralmente, ele vai vir associado a um antiagregante plaquetário e a uma estatina. Geralmente, um paciente com uma doença arterial obstrutiva periférica, ele já vai necessitar de uma estatina de alta potência. Então, aí a gente vai lançar a mão de uma atorvastatina do alto custo, de 40 a 80 miligramas. Pacientes com mais condições, a gente pode lançar a mão da rosuvastatina. A simvastatina vai ser deixada para pacientes com algumas contraindicações, as outras estatinas, ou a pacientes que têm um risco cardiovascular intermediário ou um comprometimento leve. Quando referenciar a atenção especializada? O paciente que já tem sinais e sintomas de uma doença avançada. Então, paciente que tem dor em repouso, que já tem alterações tróficas da pele, e o paciente que tem um índice tornozelobraquial menor que 0,5, menor ou igual a 0,5. Qual que é a principal prevenção? Então, na atenção primária, nós temos que trabalhar na educação em saúde e no controle do fator de risco, que eu acho que isso eu trabalhei bastante. Então, o paciente com fator de risco, ele tem que ter o diabetes muito bem controlado, ele tem que ter a pressão arterial muito bem controlada e programas de ajuda e cessação de tabagismo. Então, aí, no nosso município aqui, a importância do CAPS-AD, precisamos ajudar esses pacientes a diminuir e cessar o tabagismo, que é o principal fator de risco associado a essa doença aterosclerótica. Aqui eu deixei as referências bibliográficas utilizadas, né? E estou à disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas e sugestões. Obrigada.